Vamos ler, queridos irmãos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, capítulo 11 do livro do Eclesiastes. Se todos encontraram, vamos ler com a ajuda de Deus. O título diz assim: façamos o que é bom no tempo oportuno. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derrama a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Verdadeiramente suave é a luz, e agradável aos olhos ver o sol. Mas se o homem viver muitos anos, e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, mancebo, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. E anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas se trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração, e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Louvado seja Deus, irmãos, que inspirou Salomão em escrever este livro destinado à igreja, destinado ao povo. A igreja é povo. E escreveu então o que nós acabamos de ler, recomendando no início, como nós vimos aqui no texto em cima, façamos o que é bom no tempo oportuno. Sempre haverá oportunidade para fazer o bem, porque o dever de todo ser humano, uma vez que, por causa do pecado que cometeu, passou a ter conhecimento do bem e do mal, também passou a ter conhecimento da possibilidade de escolha, em fazer o que é bom ou fazer o que é mal. Isso está na pessoa, cada um faz o que quiser, sabendo que fazendo o que é bom, ou executando o bem, ele colherá os resultados do bem que ele fizer, pois esta vida, mesmo a natureza, mostra claramente que aquilo que se semeia é aquilo que se deve colher. Então quem faz o bem deverá colher também os frutos do bem. Ele fazia aqui então, irmãos, esta comparação: lançar o pão sobre as águas, para depois de muitos dias o achar. Depois então ele esclarece: reparte com 7 até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Aqui podemos
compreender de duas maneiras. Uma é com respeito ao viver terreno. Esse lançar o pão sobre as águas é a pessoa fazer o bem, como que fosse semear, para colher depois, no futuro, aquilo que ele semeou, como já dissemos. Depois de muitos dias, acaba achando aquilo que ele lançou nas águas. Mas, na verdade, não quer dizer que a pessoa vai pegar um pão e jogar no rio, ou jogar numa enxurrada, para depois de muitos dias o achar. Não é isto. Ele fala do bem que se faz para que no futuro se colha aquilo que a pessoa produziu. E ensinava a repartir com 7 e até mais do que 7, até 8. Isto indicando que não havia e não deveria haver limites para repartir. Repartir é pegar um todo, uma coisa que a pessoa tem, fazer em partes e distribuir com os outros. Isto demonstra os efeitos da caridade de Deus, do amor de Deus. Mas também não está se referindo a um pedaço de pão, simplesmente. A pessoa tem um pão, fica com um pedaço e divide com os outros. Isso naturalmente deve ser assim, mas o sentido disto aqui tudo não é exatamente isto. Repartir com 7 e ainda com 8, aquilo que lançou nas águas, não é? Mas levando isso aqui, irmãos, para o lado espiritual, nós todos devemos entender isto, que aquilo que alcançamos de Deus, não deve haver em nós o egoísmo, pessoa que só pensa por si, mas deve também retransmitir ou passar para outros, para que seja multiplicado o que é bom, porque o mal se multiplica sozinho. Os irmãos vejam que toda maldade, ela voa muito longe, é como a mentira. Mentira, ela vai longe também. Então a maldade também se reparte o que é mal, não é? A pessoa pode ter tanta coisa ruim e passar para os outros. Mas aqui a exortação que Deus dava a Salomão para a igreja é para nós hoje, repartir o que é bom. É claro que falando materialmente, todos nós sabemos que nós temos que ter a generosidade, ou seja, o prazer de ajudar, o prazer de poder dividir com os outros nas suas necessidades aquilo que nós podemos. Mas no que diz aqui, irmãos, o teor desta palavra é no sentido espiritual, que nós devemos de semear e repartir aquilo que Deus nos concede, que é bem, para nosso bem momentâneo e futuro. Repartir com 7 e até com 8 diz respeito a todo o bem que nós podemos fazer no sentido espiritual com aqueles que nos rodeiam, o nosso próximo. É um exemplo. O Senhor Jesus deu um exemplo clássico, que era dele mesmo, que deve ser subentendido na parábola que ele faz daquele que foi apanhado por salteadores e ficou meio morto no caminho. E passaram ali algumas pessoas importantes da igreja, passou um levita, desviou do sujeito que estava caído, quase morto. Passou também um outro importante da igreja, também sacerdote, olhou quando viu a pessoa caída que demandava ali um socorro, ele se desviou. E finalmente passa alguém que ninguém esperava nada dele. E este passa, então, que era inclusive rejeitado pelos judeus, pois era um samaritano, que ninguém gostava dele. Ou melhor, havia uma diferença entre judeus e samaritanos, mas esse passando, ele não quis saber se o morto, o meio morto, era judeu, se era um samaritano, não interessou saber quem era, porque ele viu que precisava de ser socorrido. Ele correu ali, atendeu, socorreu, e levou, pôs no animal que ele estava cavalgando
levou numa estalagem e primeiro ele curou as feridas da pessoa, depois levou no lugar para ser tratado, deixou ali 2 dinheiros, antecipou o pagamento das despesas e deixou o comprometimento de, na volta, se houvesse alguma coisa a mais para pagar, que deixasse por sua conta. Na verdade, ele estava se referindo ao que Jesus estava fazendo. O que Jesus fazia ali? Ele estava repartindo com 7, ou até com 8, ou com milhões e milhões de pecadores, aquilo que ele trouxe. Veja que ele não foi egoísta. Jesus era o unigênito Filho de Deus, o único, dono de toda a herança de Deus. E ele concordou em ser o primogênito, ou seja, o primeiro filho, para dividir com multidões a herança que ele tinha, que era o reino dos céus. Se fosse com o caráter que tem o ser humano, ele podia dizer: não, todo o universo que existe me pertence porque sou filho único. Mas ele concordou em ser o primeiro, para dividir com o resto do mundo, inclusive aqueles que tiraram a sua vida, inclusive aqueles que não amavam o Senhor, inclusive aqueles que o odiavam. Ele também deixou a oportunidade de ser herdeiros com ele. Dividiu com 7, com 8 bilhões ou trilhões, ninguém sabe quanto. Bendito seja Deus. E aqui o ensinamento é para dividir, então, irmãos, repartir e semear para colher depois. Porque às vezes existe planta que a pessoa semeia e colhe logo. Por exemplo, a verdura, a hortaliça, o tempo de produção é curto. Semeia, logo nasce e vai cuidando, logo cresce e logo colhe e logo faz uso, se beneficia do que semeou. Mas existe coisa que semeia para muito tempo produzir. Só que quando começa a produzir, não para mais de produzir. Bendito seja Deus. E no que diz respeito a isto, irmãos, primeiro, nós temos que semear junto, ou seja, aos que estão próximos de nós. O apóstolo Paulo escreveu que aquele que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo, negou a fé, porque não cuida dos seus. Os irmãos, vejam hoje quanta coisa que tem nesse sentido. Por exemplo, uma coisa que acontece muito: os pais criam seus filhos, ficam idosos, formam seus filhos, pagam a universidade para eles, ficam anos sem trabalhar, ficam já grandões, adultos, não trabalharam, não produziram nada, e o pai pagando, a mãe lutando, lavando as roupas, fazendo alimento, suportando os seus problemas. Aí se forma, se casa, forma uma família e esquece dos pais. Nunca mais se lembra que tem um pai. Aí fica idoso, aí depende de um carinho, depende de uma ajuda, depende de uma atenção. Aqueles que podem, o que eles fazem? Eles pagam para alguém fazer. Mas quem não pode, muda de endereço e não deixa o endereço para onde foi. Porque querem se livrar daqueles que eles tinham cuidado de zelar, porque são os seus. Esses estão negando a fé e são piores do que os incrédulos. A irmandade deve conhecer muita história dessa aí, não é? Que existe. Outros, então, põem uma clínica de idosos, no lugar aí para idosos, e nunca mais vão ver se eles estão vivos ou não. Outros passam por lá, não tem sequer a paciência de ouvir, porque acha que ele já tem Alzheimer, que ele está caduco, que ela está caducando, que ela pergunta as coisas várias vezes, não tem mais paciência. Esquece que ela teve paciência com ele, cuidou dele, limpou, lavou, deu de mamar, suportou, trocava, ele se sujava, trocava de novo. Chorava de noite, a mãe levantava e vinha atender. Esquece. Por quê? Porque o ser humano assim, não lança mais o seu pão sobre as águas e não reparte nem com seus pais idosos.
E os que então viram as costas até os filhos, larga a mulher, larga os filhos, some, esquece que era um pai, ou esquece que era uma mãe. Onde é que está o amor? O que é que estão semeando? Estão jogando os seus pães na água para depois colher depois de muito tempo? Estão repartindo com os filhos? Muitas vezes não. Mas o Senhor manda a palavra nesta noite, nesta manhã, para que se manifeste em nós a verdadeira caridade de Deus. Aquele que tiver a caridade vai ver a face de Deus, irmãos. Quem não tem, não pode ver a bênção de Deus. Então diz assim: estando as nuvens cheias, derramam chuva sobre a terra. É a natureza que Deus fez. Irmãos, viram essa madrugada, as nuvens se encheram, não negaram. Porque elas podiam, por exemplo, ficar sob efeito do vento e ir embora para outro lugar e deixar a cidade aqui cheia de pó, de doença, de problema respiratório, não é? Não chove, a cidade fica difícil, cheia de contaminações, todo mundo tem alergia, espirrando com gripe, com tanta coisa, mas as nuvens estão cheias. Deus ordena que ela jogue a água sobre a cidade, lava a cidade, aplaca o calor e as pessoas passam a sentir prazer e alegria. Mas quantos que estão cheios como as nuvens e não derramam água? Vão levar para outros cantos. Tem recurso, mas esquece que o pai e a mãe gostariam de ter um alimento que ela sempre comeu, agora não tem mais, porque estão internados, estão largados por aí. Não são capazes de levar uma alegria, um carinho. Não são capazes de chegar a dar um abraço no pai e dizer: pai, eu te amo, mãe, eu te amo. Porque isso está acontecendo na humanidade, o amor vai se esfriando, porque o pecado se multiplica. Mas o Senhor quer fazer, irmãos, que o amor seja multiplicado e o pecado diminua. Santo é o Senhor. Que Deus derrame nesta manhã o seu amor aqui entre nós, para nos repartirmos, para semearmos, porque quem semeia, colhe. Hoje você pode estar fazendo um bem, não faça por obrigação, não faça porque você tem que fazer, não, faça de coração, porque é assim que você vai colher. Lá no futuro, tu receberás o bem que semeias hoje. Bendito seja o Senhor. E como ninguém sabe o caminho do vento, nem como se formam as nuvens, e nem como se formam os ossos no ventre daquela que está grávida, também ninguém sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. Quem é que sabe quando vai colher o bem que está fazendo hoje? Você não sabe se a semente que fazes hoje são sementes que nascem rápido e amanhã produza, ou se vai demorar. Não importa, semeie o bem, faça o bem, orem na madrugada, orem pelos teus irmãos, orem pelos filhos, orem pelos pais. Tenho sempre em vós palavras de ânimo, de amor, de carinho. Quem é que não gosta, irmão, de ser acariciado? Até o animal gosta. Até os animaizinhos que vocês têm em casa gostam. Trate ele mal para ver. Tratando mal o animal doméstico, chega a hora que ele sabe que a pessoa chega, ele se esconde, porque já sabe que vai ser maltratado. Mas tratando bem, ele é o primeiro, fica sabendo antes da pessoa chegar. E nós, irmãos, é difícil uma palavra desta, difícil até de ouvir, mas é o que Deus escolheu hoje para nós. Bendito seja o Senhor. Mas depois diz, irmãos, nós vamos terminar daqui a pouquinho. Mas se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também não deve esquecer que vão vir dias de trevas, que a escuridão vai chegar, porque vão ser muitos. E essas trevas que vão vir, irmãos, são os dias depois do final da vida. Então, enquanto estamos aqui,
Se temos prazer de servir a Deus, se nos alegramos, façamos também o que é bom, o que é bem, porque quem não colher aqui durante esta vida terrena, colherá na glória do céu. Irmãos, todo mundo gosta de viver bem, todo mundo gosta de notícia boa, todo mundo gosta de sucesso, mas nem todos gostam de plantar o que quer colher. Hoje o Senhor está ensinando, vamos semear, vamos fazer o bem, vamos repartir. Não é repartir, dar dinheiro na coleta, isso é outra situação que também o generoso tem e faz com prazer, mas é repartir o teu amor, o teu carinho, repartir o teu prazer, aquilo que você gosta que façam para ti, faça para os outros. Marido que gosta de ser feliz, faça a tua mulher feliz. Mulher que reclama que é infeliz, faça o teu marido feliz, porque o retorno da felicidade dele te alcançará. O egoísmo faz a pessoa querer tudo para si e não ceder em nada. Irmãos, se Deus nos der hoje o perfeito dom da caridade, nós vamos sair daqui cada um querendo exercer a caridade, amando mais, suportando mais, fazendo os que estão em volta de nós felizes, ainda que você ache que não mereça, mas você não é juiz. Ache que você não merece, ela merece, ele merece. Faça o bem e você vai receber de volta muito mais do que fizer. É palavra que incomoda quem ouve, mas quem quer salvar a sua alma é receita de Deus nesta manhã. Ainda que te incomode ouvir isto, mas isto são palavras que o Senhor Jesus ensinou e que devemos amar-nos sinceramente. Quem quer buscar e receber de Deus as bênçãos, hoje está aqui a maneira de chegar até lá. Faça o bem hoje e amanhã tu colherás o bem muito mais do que semeares. Deus seja louvado. Amém.